Doutora, nós já falamos aqui no programa sobre o câncer que o Edu Guedes teve, mas o apresentador fez outro alerta sobre o primeiro problema de saúde que ele teve e que o levou ao diagnóstico do tumor. Edu começou a sentir há 3 meses uma dor muito forte nas costas. Ele procurou atendimento médico e descobriu uma pedra nos rins. Ele conseguiu expelir essa pedra, gente, que tinha cerca de 1,5 cm. Edu contou que foi uma das piores dores que sentiu na vida. Nossa, só de imaginar. E é isso mesmo, gente. A escala de dor vai de 1 a 10 e na medicina, a dor de cólica renal é classificada como 10, ou seja, a dor máxima que pode ser sentida. E esse é o nosso assunto aqui no quadro E aí, doutor? Vamos ver então se os nossos convidados, para tirar nossas dúvidas, a gente recebe aqui o que é pedra nos rins, o que é mito, o que é verdade. Eu recebo aqui no estúdio a nefrologista Daniela Matede e a Sheila, que me disse que já sentiu muito e sabe como é essa dor, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. E aí, Sheila, explica como é que é essa dor, como descrevê-la? Olha, a primeira vez eu estava em casa, eu virei na cama e lembro que a dor veio. E lembro também que eu gritei muito, até que minha tia, que morava em frente, veio lá em casa para ver o que estava acontecendo e me levou para o hospital. Ali eram cristais só para você ter uma ideia. Passou o ano, teve uma vez que eu estava começando um emprego meu, um contrato, eu acho que tinha 3 dias, e eu comecei a sentir algo estranho na hora de sair. Ela veio, eu tive que tirar 15 dias de licença. Nossa, foi aí que você descobriu? Não, aí ela veio, porque nesse ínterim eu também tive outras. E aí eu tive 2 médicos que foram 2 pais na minha vida, que não me deixavam sentir dor, já me operaram. Eu já fui para a mesa de cirurgia 4 vezes por causa de cálculo. Por isso que eu falo, tome água, muita água. Hoje em dia eu tomo bem mais do que antes, mas ainda eu acho que está aquém. Então, Sheila, vamos tomar um golinho aqui, ó. Vamos tomar um Não, golinho. lógico que, ó, não é saúde, ó. Tomo bastante. E eu gosto de saborear uma água, gente, diferente da minha avó, Dona Luz, que não toma água, né, Dona Luz? Tem que tomar água, viu? Não vale só suco e vitamina e iogurte, não. Água natural. É isso, doutora? Tomar água é a melhor forma de prevenir a pedra nos rins? É isso mesmo. O que a dona Sheila trouxe, né, esse sintoma de dor muito forte, geralmente de um lado, às vezes irradia para as costas, para a virilha, às vezes até para a perna, de forma muito súbita. E, a depender do tamanho do cálculo, ela só vai ser resolvida no hospital, internação, num procedimento cirúrgico. Então, o feijão com arroz, vamos dizer assim, bem feitinho, ele dá certo, que é beber muita água. Você imagina um copo de água com muito açúcar dentro, ou seja, eu não consegui diluir aquele açúcar, não deposita aquele monte de açúcar no fundo do copo. É mais ou menos isso que acontece lá no rim. Então, eu tenho um excesso de solutos no meu sangue, que quando eles são filtrados no rim, se eu não tenho fluxo de água suficiente, eles vão se depositar em cristais e depois isso vai evoluir com cálculo. Então, a água, assim, é o primeiro passo de outros, né? É isso aí. Eu me lembro, até que uma vez o médico, para evitar a cirurgia, ele já com muita pena, ele me mandou tomar um remédio para ver se dilatava. Só que ele deu um efeito colateral. Eu acordei de madrugada sem conseguir puxar a respiração. Aí eu liguei para a Unimed, eles falaram para eu encostar, eu fui encostando até amanhecer. E aí eu encontrei com uma enfermeira, que ela disse que teve o mesmo sintoma, comeu um remédio, mas que ela era enfermeira, ela tomou um antídoto. Olha, mas aquele dia eu pensei que eu fosse. Nossa Senhora, de tanta dor. Eu não conseguia puxar a respiração de jeito nenhum. Caramba, Sheila. Olha, você que está em casa, já passou por uma dor dessa? Me conta. Como é que foi? Toma bastante água, mesmo sem sede? Fala no zap 27999422478. Se você tiver alguma dúvida sobre a pedra nos rins, fala que eu repasso aqui para a doutora Daniela responder, combinado? A Sheila estava me falando que nunca foi muito fã de beber água, é isso, Sheila? Sim. Nunca Sim. gostou? Não. Não tinha um hábito? Não, não tinha. Eu agora mudei, eu procuro beber muito, mas eu acho que eu ainda estou aquém. É mesmo? Doutora, o idoso sente menos sede? Ô, Lucas, eu não acho que é questão de sentir menos sede. O que eu percebo no dia a dia do consultório,
os pacientes, a nossa população é uma população indisciplinada nesse autocuidado da água. Então, quem trabalha muito no escritório me fala assim: ai, doutor, eu não gosto de beber água, porque senão toda hora eu tenho que levantar, parar meu trabalho e ir no banheiro. E o que trabalha na rua, né, o motorista de aplicativo ou o representante, ele: ai, doutor, eu não gosto de beber água, senão toda hora eu tenho que procurar um lugar para ir no banheiro. Mas é isso mesmo. A gente precisa hidratar, a gente precisa aumentar em muito o nosso fluxo de água e a gente precisa... Gente, bexiga é passagem, rinha é passagem. Fazer xixi, eliminar. Isso. Então, tomou, vai produzir e sair. Esse é o normal, esse é o caminho. Se é isso que está acontecendo, está tudo bem. Agora, né? doutora, por que a danada dessa pedra no rim dói tanto, que as pessoas sentem tanta dor? E dá para imaginar, assim, quando sente alguma dor aqui na área das costas, aqui, que pode ser isso? Isso, é um rim. O rim, ele é um órgão que habitualmente ele não dói, ele é localizado atrás, né? Ele fica no nosso retroperitônio, ou seja, atrás. E ele é ligado à nossa bexiga, a bexiga uretra, ou seja, vai eliminar a urina através de um tubo de músculo que chama ureter. E ele é virtualmente fechado. Então, você imagina em qualquer estrutura que foi feita para passar um líquido de forma contínua, quando você passa uma estrutura sólida de meio centímetro, 1 centímetro ou mais, isso vai causar uma dor absurda, né? Uma estrutura do corpo extremamente inervada, isso dói e dói muito mesmo, né? Nossa. E o ruim é que as pessoas só se atentam na cólica renal. Isso é uma outra coisa importante, né? Se você já tem história na sua família de cálculo renal, você não precisa esperar acontecer com você para mudar o seu comportamento, né? De beber mais água, de comer menos sal, de não usar suplemento, seja vitamina ou suplemento à base de proteína, sem prescrição. Se você não evitar, por exemplo, obesidade, que são fatores de risco para desenvolvimento de cálculo. Uhum. E a nossa população tem muitos fatores de risco para desenvolvimento de cálculo de forma geral, né? Perfeito. Agora me lembrou bem, minha mãe tinha. É mesmo? Puxei. Aí, tá mãe vendo? tinha. Isso. E naquela época não tinha uns recursos. E eu lembro que a minha pedra também sempre 1,5 centímetro e pontuda. Às vezes nem tem como passar, eu tenho que ir para a cirurgia. Fala pertinho do microfone, Aí tem dona que ir Sheila. pra cirurgia. Isso mesmo. Legal. Olha, temos mais participações aqui. Olha, Lucas, boa tarde. Sou o Bruno de Colatina. Já passei muito por isso. Motorista de ônibus por muitos anos. Olha aí, ó. E já expeli 4 pedras. E ele fala o seguinte: dói muito, 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 muito. Uma outra pergunta aqui, doutora, a gente voltar no assunto, que é o seguinte. Boa tarde, Lucas. Eu gostaria de saber por que a maioria dos idosos não gosta de água. Minha mãe tem 82 anos, ela diz que não sente sede e não toma água. Os idosos, eles têm, à medida assim, que os anos avançam, eles começam a ter algumas predileções, tanto para alguns tipos de líquido, e como, inclusive, para alguns tipos de alimento, tá? Isso também acontece, os geriatras falam muito isso com a gente. Mas ali, gente, é que a reeducação fica mais importante, né? Em toda consulta com idoso, seja você um clínico, um geriatra, um cardio, um endócrino, um nefro, seja um enfermeiro, aquele que vai cuidar do idoso, é trazer para ele a importância da água. Lembrando que o idoso, diferente do paciente jovem, às vezes ele tem alguma condição de saúde que o impede de beber muita água. Por exemplo, se ele tem um quadro de insuficiência cardíaca, ou se ele tem uma doença renal crônica avançada, se ele beber muita água, ele vai inchar. Então, até isso tem que ser calculado. Uma água segura para a condição de saúde dele, que não interfira em cálculo, mas que mantenha ele bem nessas outras condições. Tá? Fala, dona Sheila. É o seguinte, um médico meu, numa dessas crises, ele fez um exame de pedra, eu aconselho todo mundo a fazer, para ver o que ocasiona também, porque tem alimentação. Sim. A minha, eu não sei se é oxalato ou oxalato. Oxalato de cálcio. Oxalato de Isso, cálcio. é mais comum. Então, assim, amendoim eu estou comendo. Amendoim, salsa, quiabo, Tem essas que coisas evitar? eu procuro ver alimento. Couve parece que também tem. Então, eu procurei na internet para ver e procuro não comer. É isso aí. Já não como mais como antes. Perfeito. Entendeu? Temos mais participações aqui no Fala no Zap. Lucas, boa tarde. Me chamo Verônica. Eu tive minha primeira crise renal com 17 anos e depois tive várias outras. Ela disse o seguinte, gente, uma coisa eu digo, prefiro ter 10 partos normais do que sentir cólica renal. Hoje tenho 42 anos e há 2 meses
fiquei no hospital com cristais. Mesmo jovem pode ter, doutora? Mesmo jovem, mesmo criança pode ter cálculo mesmo? renal. E aí, assim, mais uma vez, voltando, né, os grandes fatores de risco, isso também é uma consciência baixa que a gente percebe na população. Os pacientes chegam no consultório, eles não bebem água na quantidade adequada. Quando você pergunta sobre o consumo de sal, não, lá em casa a gente come muito pouco sal. Mas na hora que a gente vai fazer o recordatório, né, sobre os molhos prontos, os embutidos, os enlatados, os biscoitos de pacote, os deliveries, o paciente come muito mais sal do que deveria. E esse é um fator de risco importante. A gente está na era das suplementações, né? Lembrar que a suplementação ela não deve ser a dieta, mas sim um complemento à dieta quando indicado. Então, a senhora falou sobre o oxalato, né? O excesso de carne, principalmente carne vermelha, pode produzir cristais de ácido úrico ou de oxalato e aí predispor a cálculo, né? Então, a dieta está diretamente ligada a cálculo renal. Doutora, enquanto a senhora está falando, a gente acompanhou uma animação que mostra justamente a saída dessa pedra, né, sendo expelida pelo organismo. Olha só, essa animação. Obrigado, Lucas. Quando que a pedra é expelida e quando precisa de um procedimento cirúrgico? Aí vai depender do tamanho, né? Então, veja na animação, o ureter, para a gente conseguir ver, ele está dilatado, né? No nosso corpo, ele não é assim, ele é fechadinho. Então, a pedra sai desse jeitinho aí, ó. Vai empurrando e inflamando e rasgando. E destruindo. Isso. Então, até meio centímetro, a literatura médica sabe que pode ser que esse cálculo saia sozinho, aumentando muito a gestão de água, ou tomando medicações que relaxem o ureter e façam você eliminar sozinho. Acima de meio centímetro, principalmente acima de 1 centímetro, vai precisar da intervenção urológica. É o urologista que faz esse tipo de intervenção. E aí eu queria deixar aqui o papel do nefrologista nisso, né? Então, quem vai te tirar do sufoco lá da cólica renal é o urologista. Passado isso, você sabe que você tem um cálculo, você precisa fazer uma investigação metabólica. O que é isso? São exames de sangue e de urina que vão mostrar, junto com a sua história clínica e seu estilo de vida, qual é o seu distúrbio renal que faz você formar cálculo. E aí evitar que você tenha isso no futuro. Então, quem teve lá aos 17, como a Verônica, acho que Viviane ou Verônica, para ela não ter agora aos 42, ela precisa ir ao nefrologista para fazer esse estudo metabólico de cálculo. Isso. E quando tem o cálculo na mão, faz esse exame que Dona Sheila falou, que é a cristalografia. Isso aí, é a Verônica mesmo. Tem mais participações, eu queria que a senhora comentasse, doutora. Tá. Já vou falar duas para você já engatilhar. Lucas, boa tarde, me chamo Mary Almeida. Como trabalho no ar-condicionado, o dia todo eu não sinto sede, não tomo água. E aí eu queria que a senhora comentasse essa questão. Muita gente deixa a garrafinha do lado do computador para não esquecer. E um outro comentário que é o seguinte: Lucas, boa tarde, eu já tive cálculo nos rins e hoje eu tomo mais de 4 litros de água por dia. Quero saber se isso é muito. Vamos, a primeira pergunta foi: eu trabalho no ar-condicionado e não sinto sede. Mais uma vez, isso é uma questão de disciplina. Então, quando a gente às vezes leva o nosso corpo a extremos, que se a gente não repensa esse hábito e refaz esse caminho, a gente continua nesse mau hábito. Então, seja no calor ou seja no frio, você precisa beber água. E aí, alguns pacientes vão melhorar esse hábito deixando a garrafinha ao lado, colocando um aplicativo de celular que te relembre de tomar água toda hora. Às vezes, tem alguns aplicativos que fazem, às vezes, competições entre colegas ali na sala, né? O ranking da água. Então, isso é possível fazer. Então, criar ferramentas que vão te ajudar a beber mais água. Você, no ar-condicionado, pode não perder muita água por transpiração, mas a sua respiração, a sua perda insensível, ela acontece. Você fica desidratada da mesma forma, Isso. Tá? Algumas pessoas falam o seguinte: eu não tomo água, mas eu tomo suco, eu tomo leite, eu tomo iogurte, eu tomo outros líquidos. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Inclusive porque, a depender de alguns líquidos que a gente está falando, né, sobre suco, principalmente de origem artificial, você vai gerar no intestino situações que você pode piorar a formação de oxalato de cálcio e fazer mais cálculos. Inclusive, eu queria falar de chás, né? Porque às vezes os pacientes falam disso. Eu quero tomar chá de quebra-pedra para evitar. Não há na ciência nenhuma comprovação que ele melhore. Talvez pela ingesta da água, ingesta hídrica ali no primeiro momento, possa ter uma melhora. Mas o que resolve mesmo é água, gente. O simples, o fácil é o melhor, tá? A segunda pergunta eu não me lembrei. A segunda é um telespectador que diz que bebe 4 litros de água e quer saber se é muito. Se ele é um paciente jovem,
um peso ali em torno de 60, 70 quilos, sem outras doenças associadas, sim. Em geral, a gente faz o cálculo, né, pelo menos 35 ml por quilo por dia para cada um de nós. Mas eu volto a falar, esse número ele não pode ser levado para todas as pessoas. Depende. Né? Depende. Um paciente idoso, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca, ele não pode tomar isso tudo. Um paciente meu lá do consultório com doença renal crônica, que coexistem situações difíceis de lidar, cálculo e doença renal crônica já com creatina alterada. Eu também vou fazer uma individualização desse cuidado. Então, o ideal é, numa consulta de rotina, você fazer esse check-up dessa informação com o seu nutricionista ou com o seu médico. Né? Perfeito. Sheila. Vamos beber mais um golinho. Eu também vou. Você bebeu, vamos todo mundo aqui. Aproveita essa pausa, toma um golinho de água aí, né? Lógico, ó. Coisa melhor, gente, ó. Ah, maravilha. Muito obrigado, doutora Daniela Matete, pelas informações. Obrigada. E a Sheila Tristão pela participação aqui no nosso Fala.